Olá pessoal, tudo bem com vocês? E o tema de hoje é: por que eu não faço mais a troca de substrato nas minhas suculentas no verão? Eu sou a Prof. Rutinha e você está no canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E quem já gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo com suculentas. E agora nós temos a novidade, o botão de ripar. Ele fica do lado dos comentários, é só você arrastar para o lado e deixar os pontos. Assim o YouTube entende que o vídeo é relevante para estar compartilhando com mais pessoas. Com a chegada do verão vem as dificuldades. Todos os anos eu fazia a manutenção tranquilo, gente, era o ano inteiro eu fazia manutenção e troca. Na verdade, manutenção eu faço o ano inteiro. Vamos colocar, né, bem claro aqui. A manutenção, sim, quando há necessidade eu faço. Mas a troca de substrato, nos outros anos, né, eu cultivo suculenta aí desde 2015, eu sempre fiz troca de substrato em todos os meses do ano, em todas as estações. Dos 2 a 3 anos para cá, eu vi que isso estava ficando mais dificultoso. A gente até pode fazer, mas não é garantia de que você vá conseguir ter sucesso. Então, gente, eu resolvi nos meses de janeiro, fevereiro e início de março, não fazer a troca de substrato nas minhas suculentas, a não ser que seja extremamente necessário. É aquela plantinha que você vê que se você não fazer a troca, você vai estar perdendo, eu vou fazer. Do contrário, o que eu vou estar fazendo é só uma nova adubação. O calor é muito, gente, é muito calor. Muitos dias abafados. Agora a gente tem dias, ó, nublados, muita chuva. Depois vem aquele sol quente, sol de 40 graus que queima. Então muitas das vezes você cortou as raízes da planta, a planta está sem raiz. Para você fazer um enraizamento em local coberto, mais sombreado, elas ficam estioladas, elas não ficam bem. Então você tem que fazer esse enraizamento sim no local onde pelo menos pegue o sol da manhã. E muitas das vezes o sol da manhã e das 7 horas da manhã já está torrando as plantinhas. Então está sendo bem difícil nos últimos anos cultivar suculentas no verão e até mesmo fazer essa troca de substrato nos vasos. Nós temos algumas plantinhas que resistem bem. Exemplo, né, os cactos. Os cactos, se você precisar fazer essa troca de substrato, como eles estão em pleno desenvolvimento, e são plantas mesmo, né, desse período do ano, né, gente? Eles gostam do calor, eles estão crescendo bastante. Olha que coisa mais linda essa mamilária, cheia de bebezinhos. Ai, tá muito linda, gente. Então, essa foi um exemplo que eu fiz a troca agora aqui no verão. Deu bem certo, olha que linda que tá. Mas eu fiz, gente, lá em dezembro, quando, né, foi bem no início do verão. E não estava tão quente como está agora. Nos últimos dias, principalmente agora em fevereiro, a gente teve dias aí de sensação térmica maior do que 45, 46 graus. Então, realmente, o sol assim estava castigando as plantinhas. Então, fazer troca de substrato, como eu falei para vocês, né? E colocar essa planta para estar enraizando num local onde vai pegar sol, muitas das vezes ela vai queimar. Se você deixa no local coberto, mais sombreado, o que acontece, ela pode fungar, ela não se desenvolve, ela fica estiolada. E se ela começar a ficar estiolada, o que vai acontecer? Ela vai ser mais acometida por doenças. Esse é um período que a gente tem perdido muitas plantinhas. Aqui no meu jardim não é diferente, gente, do de vocês, né? As pessoas estão reclamando bastante de plantas queimadas, de plantas fungadas, de perder muitas plantas. E realmente está sendo bem difícil. Assim, o que a gente tem que fazer agora é manter o que tem, deixar, né? Conseguir deixá-las vivas. Ó, aqui é essa Chanel queimou bastante aqui desse lado. Aí as folhas, muitas das vezes que queimam, elas apodrecem, gente. E a gente tem que estar tirando. Deu uma boa queimada aqui. Era uma planta que já está aqui há bastante tempo, acostumada a estar aqui. E o sol, ele está vindo. Realmente, né? Tem dias assim que o sol vem assim realmente para castigar nossas plantinhas. Então, por isso, esse é um dos motivos de eu não
né, desses últimos 2, 3 anos aí eu tenho diminuído. E esse ano mesmo eu decidi, gente, agora eu não vou fazer troca de substrato. Eu só vou começar a trocar minhas plantinhas de vaso assim que o tempo melhorar, né? Geralmente, como eu falei para vocês, é lá no início do mês de abril, maio, que a gente começa a fazer essa troca de substrato. Então, eu vou esperar, sim, esse período para estar mexendo nelas. Para ter certeza que se eu for trocar, vai dar certo, elas vão enraizar, elas não vão queimar, elas não vão fungar. Porque como eu falei para vocês, né? Quando não é o fungo, é a queimadura. Quando não é a queimadura, é o fungo. Então, a gente, né, realmente, se a gente começa a fazer essa manutenção e perder as plantinhas, a gente começa a desanimar. A gente começa a ficar desanimada, né, porque tá perdendo as plantinhas, porque não tá vindo. Muitas plantinhas também, gente, o que acontece? Às vezes a gente troca de substrato, mas elas estão em dormência, elas soltam raízes, mas elas demoram muito para soltar. E como tá muito quente, né, tempo, né, aqueles dias abafados, muito calor, o desenvolvimento dela é muito lento. Por isso que ela, né, funga, que às vezes ela queima e você não consegue fazer o enraizamento da sua plantinha. O que eu faço, gente, o que eu estou fazendo agora nesse período de janeiro, fevereiro e março, é observar, tirar as folhas secas, né, ver se não tem cochonilha. Se tiver cochonilha igual aqui, né, ó, a gente retira as folhinhas secas. Se tiver cochonilha, a gente vem aqui, aplica uma terra de atomácia. A terra de atomácia não resolveu, vem com sulfato de cobre. O sulfato de cobre não resolveu, a gente vem com, né, com fungicida, com o inseticida. Mas sempre, gente, passando todos esses produtos no final da tarde, quando não tem mais sol, tá? Ou em dias nublados que você sabe que não vai abrir sol. Se abrir pelo menos um mormaço, sabe aquele mormaço? E você passar um produto desse na sua plantinha, vai queimar, tá? É muito calor. Então, o ideal mesmo é você passar no final do dia, quando vem a noite, que aí no outro dia já secou esse produto. E se ela vir pegar o solzinho, para ela não queimar, tá? Então, todo cuidado é necessário nesse período. É um período realmente bem difícil para você estar cultivando suculentas. É um período de espera, é um período de você só fazer a manutenção mesmo, de colocar um pouquinho de adubação se ela precisar, de tirar uma folha seca, de tratar quando precisa. Então é esse tipo de manutenção que eu vou estar fazendo aqui no meu jardim, que eu já estou fazendo, né? É a adubação, é ver se ela precisa de ajuda, se ela precisa aí, né, de um fungicida, do inseticida, se ela precisa ser trocada de lugar, porque eu troquei muita suculenta de lugar também, gente. Eu tirei muita suculenta daqui, que aqui pega muito sol, levei para um local onde ela vai pegar meio período de sol. Teve uns dias que eu tive que sim esticar um sombrite aqui, que chegou a mais de 40 graus a nossa temperatura aqui, né, o calor. Então eu tive que esticar um sombrite para garantir que elas não queimassem, que elas estavam queimando. E a gente não quer perder as plantinhas, né? Daqui a um pouco chega o outono, inverno. E cadê? Cadê as nossas lindezas? Esse é um período também, gente, que elas não ficam tão bonitas. Elas crescem bastante, ficam desengonçadas algumas, ó. Tem algumas que cresceram bastante, estão desengonçadas. A coloração delas também se modifica. Hoje ainda elas estão bem, porque tá fresquinho, tá nublado. Mas o dia de muito calor, gente, que elas pegam muito sol aqui, elas chegam a ficar descoloradas. Assim, elas ficam murchas, né? A gente vê por causa do sol, do calor. E elas chegam a ficar descoloradas, elas ficam totalmente diferentes do que elas são no outono e inverno. Então, assim, o verão realmente é um período de muito cuidado com as nossas plantinhas, para que elas consigam sobreviver e ficar bem. E agora tá caindo uma garoinha bem fininha, gente, olha só, né? Só molhando a brita. Tá gostoso agora de manhã, tá mais fresquinho, mas semana que vem a gente já tem temperaturas mais elevadas. Então, né, nem pensar em mexer. Eu já mexi em muitos vasos, não deu certo. Elas demoram a enraizar. Elas começam a definhar e quando a gente vê, a gente já está perdendo a plantinha. Então esse também é um dos motivos, né, de eu não fazer mais a troca agora nesse período. Realmente, cada clima
Cada estado, cada município, cada região do Brasil, você vai ter que estar observando. De repente você mora aí num local que sim, que você vai conseguir fazer essa manutenção. Eu vejo que muitos youtubers estão fazendo. Mas para mim, aqui no meu jardim, no meu clima, não está sendo legal, eu não estou gostando. Eu estou perdendo as plantinhas e quando não perde elas ficam muito debilitadas, elas não ficam bem. E o meu cultivo é um cultivo onde eu quero o bem-estar das minhas plantas, né? Não só o meu. Eu não cultivo suculentas só para o meu prazer, mas para dar uma qualidade de vida para elas enquanto elas estão com a gente também. São seres vivos, né, gente? É uma planta, sim, mas são seres vivos e a gente tem que respeitar. Quem me segue há mais tempo sabe que eu nunca usei sombrite, gente, aqui no meu jardim. E olha só, eu tendo que usar sombrite, eu tento que usar dessa estratégia, desse artifício, para poder estar salvando e dando o mínimo de conforto para minhas plantinhas. Essas que estão aqui, ó, elas já estão bem acostumadas, elas já ficam aqui. Eu já faço essa ambientação delas, eu já adapto elas lá no outono e inverno. Então, elas já estão há anos aqui, são mudas feitas de plantas que já estão no tempo, então realmente elas aguentam mais. Mas sempre uma ou outra, gente, eu tô perdendo, tá? Aqui, ó, aqui tem uma que fungou, olha só, o que sobrou dela? Sobrou nada. Tá? E plantas aí que passavam outono, inverno, verão, né? Todos os anos aqui, só fazia o corte, fazia um enraizamento novamente e olha só. Então, assim, esses últimos anos, o nosso verão tem se modificado muito, a gente vê isso, né? Cientistas já estão alertando, realmente está sendo bem difícil e quem sabe lá no futuro, talvez até essas plantas que são bem mais acostumadas a estarem aqui, eu não vou poder mais estar aqui. Eu já estou consciente disso, eu já estou colocando isso na minha cabeça. A gente tem que estar trabalhando isso também, né, gente? Que no futuro talvez eu vou ter que cultivar elas debaixo de um sombrite se eu quiser tê-las. Né? E se eu quiser ter plantas bonitas e deixá-las vivas, né? Que é o importante, que a gente tenha elas vivas. Olha que coisa mais linda, esse pompom psaia, gente, coisa mais maravilhosa. Essa já é uma planta bem resistente, ela ama ser cultivada no tempo, ó. Então eu tô trazendo aqui pro tempo esse tipo de planta, que eu sei que é resistente, é de fácil cultivo, que aguenta o inverno, que aguenta principalmente o verão, porque o verão aqui está sendo bem difícil. O inverno não é tão difícil, gente, claro. Aqui não neva, né? Aqui praticamente quase não tem geada tão forte. Se der uma geada forte, elas também vão morrer. Se nevar, também elas vão morrer. Mas para mim, a minha maior dificuldade, sim, está sendo o verão. Aqui uma planta que está se recuperando. Gente, ela estava do outro lado do jardim, ficava na parte da frente. Olha como ela queimou. Eu nem tirei nada aqui, gente, porque isso serve de exemplo e de experiência para nós, né? Eu até postei uma foto dela toda queimada aí na minha comunidade, né? Ó, as folhas queimaram e o que acontece? Essas folhas queimadas, elas começam a ser descartadas, né? Não tem jeito, ó, vão ser descartadas naturalmente pela planta. Deixei aqui a gente já vê que não sei se vai recuperar, mas a gente vai deixar aqui. Tá no tempo e no tempo ficou, tá? Eu tenho outros vasos desse, né? Mas eu sei que muitas das pessoas aí estão iniciando o cultivo e não tem. Eu vou deixar o tronquinho aqui até para ver se ele vai brotar. Mas eu acho que não, gente. Aquele já se foi. Esse tronquinho já se foi. Então eu vou deixar aqui e vamos ver, né? Vamos ver como ela vai aí se recuperar, ó. Ainda tem mais folhas queimadas aqui. Vamos deixando ela por aqui. Olha essa calanque, que fofurice que tá, gente. Cheia de bebês. Tem algumas que são fáceis de cultivar, né? Aqui eu tenho uma Paula, olha que linda que tá a Paula também, ela tá gostando bastante desse ambiente aqui, então a gente vai usando assim, ó, de estratégias para estar cultivando essas lindezas. Olha que belezura, ai, tá linda, né? E aqui a Sorento também tá muito bonita aqui, olha que linda, tá maravilhosa. Essas duas estão de parabéns, estão muito lindas. E aqui nesse cantinho, gente, eu tenho uma calanque também que tá muito bonita. Essa calanque aqui, eu tenho um seguidor aqui, no YouTube, lá no Instagram, que a gente está sempre procurando a identificação dela. Se alguém souber, né, eu e o João, né, João? A gente já tentou decifrar
né, a identidade dessa belezura aqui, a gente não consegue. Gente, ela não é uma calanque normal, tá? Ela é bem diferenciada, olha só as folhas, olhem bem as folhas. Né, a gente já tentou achar a identificação dela, não é a Dragmontiana, não é nenhuma dessas, tá? Ela tem uma identificação bem diferente. Deixa eu pegar ela aqui na mão e mostrar para vocês como ela é bonita, como ela tá grande. Ela gostou bastante desse cantinho aqui, eu deixei ela aqui. Então, se alguém souber a identificação dessa lindeza aqui, olha essa lindeza de cima, por favor, deixe nos comentários aí, né, que a gente vai agradecer, não é mesmo, João? Então, meus lindos, hoje quis trazer para vocês o porquê de eu não fazer mais a manutenção desses meses. Realmente é o calor que não tem dado trégua, é o calor que tem impedido das nossas plantinhas crescerem saudáveis e bonitas. E é um período que a gente tem que sim ter, né, um cuidado a mais. Se tá difícil aqui para mim, que aqui é bem mais fresco, né, que alguns locais aí que a gente, né, sabe, do Brasil e até mesmo fora do Brasil, imagina para vocês. Então é um período que eu vou parar sim de fazer a troca de substrato, vou fazer só a manutenção mesmo. E se precisar fazer essa troca de substrato, gente, em últimos casos, vou deixar isso mais lá para o outono, para a primavera. A gente tem que estar se organizando, pois se a gente fizer essa troca de substrato nesses meses, são só 3 meses de verão, né? Pelo menos para nós aqui no sul, né, gente? Que é o calor mais abafado, né? Que é mais intenso. Então passa logo, então, né, a gente sabe que passa ligeiro e logo a gente já consegue fazer a troca de substrato novamente. Então eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus!